suor. Lembra que o sono é sagrado. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Espero que vocês gostem dessa live. Vou deixar salva. Interajam, me contem o que é que vocês estão achando. Podem mandar mensagem pra mim no direct. Isabela, eu tô achando suas lives maravilhosas. Isabela, eu não tô gostando dos temas das suas lives. Ou então vocês podem comentar aqui nos comentários embaixo, que eu vou deixar ela salva. Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu vou trazer um tema bem interessante pra vocês, que eu vou estar falando sobre rejeitar, né, o outro. Na verdade, é um ato profundo de proteção a si mesmo. Então eu fiz umas ilustrações terapêuticas de umas histórias com base em histórias reais e fictícias. Então eu fiz uma elaboração de 3 histórias bem legais para trazer aqui para vocês esses pontos de vista terapêuticos, esses aprendizados, essas elaborações que essas histórias trazem pra gente. Eu espero que vocês gostem e eu fico aguardando o feedback de cada um de vocês, hein, pessoal? Então vamos lá, vamos entrar aqui no tema. Eu já começo com uma pergunta, né? Quantas vezes você já se pegou em uma situação onde você cedeu algo, mesmo querendo dizer não? Então, às vezes, quando a gente faz isso, em qualquer situação, a gente fica com aquele sentimento, às vezes, né? Uma pontada de arrependimento e algumas vezes até raiva de nós mesmos. Poxa, eu não queria vir para esse local, mas eu tô aqui. Aí, às vezes, aquele pensamento, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, né? E às vezes ali, quando você sente uma sensação de não ir, né? Então, ali já é internamente é uma conversa interna que a sua energia não é para estar naquele lugar, né? Às vezes é uma autoproteção mesmo, né? Geralmente, sempre é uma autoproteção para você não ir. E já aconteceu de eu atender pessoas que disse para mim assim, olha, Isabela, eu não queria ir para aquele lugar, não queria viajar, e quando eu cheguei lá eu presenciei situações que eu me senti muito mal. E eu falei, e por que você não se respeitou, né, nesse momento? Por que você não se ouviu? Que às vezes a gente recebe umas instruções de nós mesmos e a gente, ai, não tem nada a ver isso, eu vou falar assim mesmo pro outro, eu vou. E aí acaba, né, passando por algumas questões aí. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma nova perspectiva sobre essa forma de se auto-observar. Vamos dando continuidade, sejam bem-vindos. Eu vou estar olhando para cá, como eu falei, eu fiz um roteiro bem legal, uma elaboração bem legal, espero que vocês gostem. Então, agora eu vou contar para vocês uma história. Era uma vez uma pessoa que ela tinha uma convicção muito clara de quando ter o seu momento, como eu posso falar, de fazer sexo. Essa pessoa ela tinha uma convicção muito clara. Ela entendia que ela tinha um tempo interior para quando aquilo acontecesse, quando chegasse o momento. Um certo dia, essa pessoa, ela tomou um pouco a mais e internamente ela começou a rolar uma pressão interna ali, né? Diante dos fatos. E essa pessoa, ela fala assim, olha, aquela conversa interna, né? Aquele vucu-vucu, né? Faz isso, né? Tenha, né, uma vozinha que dizia assim, faz isso por ele, faz isso por ela. Senão ela vai embora, senão ele vai embora. Faz isso. E essa pessoa, ela tinha as convicções, né? De quando ela ia ceder, de quando ela ia ter um momento de prazer, tinha aquela, né, imaginação do momento sexual, aquela fantasia, mas ela ali acabou cedendo, aquele vucu-vucu interno, aquela pressão ali, né, que vem, que acaba rolando. E essa pessoa fala, né, na história aqui fictícia, ela acabou cedendo.
E ela teve uma experiência sexual. Só que ela fala, ai, foi muito traumática, foi horrível, porque ela sentia que não era realmente o momento que ela queria, ela cedeu ali por conta desse vucu-vucu interno, porque a gente tem esse diálogo interno. Ela cedeu, ela disse sim, deixou rolar, e esse sim era, na verdade, um não disfarçado para ela mesma, né? Onde ela disse não para ela mesma de uma forma disfarçada, e disse sim para a situação, e aí ela traz essa informação que foi horrível, que não foi legal, que não era exatamente o que ela queria, que ela percebeu que não era o tempo dela, enfim. Ela entende que não se protegeu naquele momento, né? Ela não protegeu as suas convicções, que ela tinha em mente já que quando que ela ia realizar, quando que ela ia ter esse momento com a pessoa especial, com alguém que realmente era o amor da vida dela. E aí ela entende, nossa, eu não priorizei as minhas convicções naquele momento, tomei umas, cedi e realmente a experiência não foi como eu esperava, foi horrível. E um aprendizado aí que a pessoa teve, né? O dizer não pro outro, para a situação, é muitas vezes uma autoproteção, proteção das suas convicções, dos seus valores. E aí tem uma frase que fala assim, ó: frustrar alguém é infinitamente melhor do que decepcionar a si mesmo. Então é sobre suportar a frustração alheia temporária em vez da sua própria decepção duradoura. Porque às vezes a gente não consegue lidar com essa frustração que a gente causa no outro, e a gente fica durante muito tempo com aquela própria decepção que dura, e se auto-martirizando, se auto-condenando. Nossa, por que eu fiz isso? Né? Aquilo dura muito mais tempo do que observar a frustração de alguém que não soube lidar com um não ali, que vem de mim como uma autoproteção. Espero que vocês estejam gostando dessas histórias. Agora eu vou contar pra vocês uma segunda história, tá? É a doença e a falta de empatia. Era uma vez uma mulher casada, ela estava doente, de cama, com mal-estar muito grande. Só que o marido dela ia viajar a trabalho, ia ficar muito tempo fora. E ele queria muito, né, ter um momento íntimo ali com a mulher dele. Porém, a mesma exausta e se sentindo febril, ela cedeu. Mas por uma obrigação, né? Internamente ela se sentia obrigada a fazer aquilo, para ser uma boa esposa. O que acontece? Qual o resultado? Ela saiu daquela experiência se sentindo profundamente desrespeitada, sentindo que o corpo dela pedia repouso e não a necessidade de agradar. Então, o não dela era obviamente uma condição física não falada, porque ela não falou para o marido: eu não quero, eu não estou em boa condição, eu estou febril, eu estou com mal-estar. Daí que você vai viajar, que vai ficar 30 dias fora, né? Eu não posso ceder isso, porque o meu corpo e a minha alma pede um recolhimento. E quando ela não ouve a si mesma, ela diz sim para o outro. Quando o corpo e a alma diz não, ela tá praticamente indo contra ela mesma, aos seus próprios princípios, às suas vontades, e a pessoa fica com um ressentimento novamente, uma autossensação, um sentimento de desrespeito. Ai, um fulano me desrespeitou. Mas não, era você que precisava falar, verbalizar naquele momento algo que não foi falado. E aí a pessoa, ela se sentiu invadida. Mas é essa coisa, a permissão, quem deu pra entrar, né, na casa. A gente é uma casa, gente. A gente mora dentro desse lugar aqui. Então, o que acontece? Tem uma frase que diz assim, ó: aquele que não obedece a si mesmo
será comandado. Então, neste caso, ela obedeceu uma expectativa do outro em vez de ouvir a sábia voz do próprio corpo. Então, assim, mais um aprendizado dessa história fictícia, né, que eu elaborei aqui, e eu achei que fez muito sentido, porque muitas questões a gente pode fazer isso com a gente mesmo, né? Espero que vocês estejam gostando. Pessoal, olha, eu tô com algumas vagas abertas para fazer a mentoria terapêutica comigo, chamada Espelho da Alma, tá? É um encontro de 6 sessões terapêuticas, onde a gente vai identificar as raízes emocionais do seu padrão, do momento que você esteja passando, bloqueio emocional, trauma, e a gente vai começar um processo de ressignificação. Então você pode entrar em contato comigo caso você esteja se identificando com alguma dessas histórias que eu estou trazendo, e a gente pode elaborar, personificar de acordo com a sua necessidade o que você precisa aí, tá? Ressignificando internamente aí em você, para que você possa ter uma vida mais fluida, uma vida mais de acordo com as suas convicções, com os seus valores, sendo realmente quem você é, se conectando com a sua essência e sendo uma pessoa aí mais íntegra consigo mesmo. Bom, agora eu vou contar a terceira história, né? Que fala sobre um padrão inconsciente. Era uma vez uma pessoa que ela entendia assim, ela abria mão dos próprios sonhos para servir ao sonho dos outros. Isso pode ser uma questão familiar. Ela abria essa mão, ela abria mão dos próprios sonhos. Pode ser às vezes por questões familiares, alguns amigos, algumas ideias inconscientes que esta pessoa carregava. Que ela não, quando eu falo inconsciente, está em nós, porém a gente não tem clareza de como que esse padrão acontece e a gente vai seguindo ele sem perceber. Então vamos lá, era uma vez uma pessoa que acreditava que ser feliz ou se priorizar era um ato de egoísmo, que muitas vezes isso aconteceu na infância, né? Então essa pessoa, por exemplo, ela tinha um dos pais que era infeliz. Então a criança, ela observa aquela situação, um dos meus pais são infelizes. Então o que acontece? Ela entende que a felicidade dela é uma ameaça ou uma traição àquele sofrimento. A criança, ela não entende, ela não elabora com clareza. A elaboração da criança é diferente da elaboração de uma pessoa adulta. Então a criança, ela percebe, tem um dos meus pais aqui que é infeliz, se eu for feliz eu estou traindo esta pessoa que está aqui na minha frente. Eu não posso viver os meus sonhos porque eu vou estar deixando alguém para trás. Então, esta criança, esta pessoa, né, é como se fosse um registro inconsciente, como eu estou trazendo para vocês. E ela entende, se eu for plenamente feliz, eu vou deixar alguém para trás. E isso é errado. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vive uma vida de resultados medíocres, sempre se anulando, né? Extremamente vulnerável à manipulação no trabalho, na família, amigos, porque o medo de deixar alguém para trás. Então, o medo que o maior desejo de se realizar. Então, ela tem um medo de deixar alguém para trás, que é o maior desejo dela, que ela tem de se realizar. Mas assim, eu até fiz antes de contar essa ilustração, eu até pesquisei assim, umas histórias para poder concatenar, e aí veio a história de uma mulher que nasceu com asas para voar, só que ela não voava. Por quê? Porque ela tinha essas pessoas que ela entendia que se ela pegasse as asas delas e voasse para realizar os seus sonhos, viver a sua vida, o seu propósito, ela estava atraindo essas pessoas que ficaram para trás. Mas não. É um padrão inconsciente isso.
é preciso encontrar em qual área da vida da pessoa, em que momento que foi registrado isso, porque às vezes isso pode estar travando relacionamentos, a pessoa às vezes não é feliz no relacionamento porque tem algum padrão registrado nesse sentido, financeiro, às vezes pode ter algum padrão registrado aí, referente ao dinheiro, né? Porque o dinheiro, dinheiro não traz felicidade, mas tem muitas pessoas que são felizes com dinheiro, né? Então, casamento não traz felicidade. Tem muitas pessoas que são felizes casadas. Então, esse padrão inconsciente, ele pode reverberar em muitas áreas da vida. E às vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela tem resultados medíocres, resultados de sempre estar se sentindo manipulado, passado para trás, de estar se sentindo enganado. Atendo pessoas que falam assim, eu fui feita de besta. Porque eu fui feita de besta, existe um padrão aí atrás. Por que essa situação está se repetindo? Por que você está se fazendo de besta? Se deixando ser feito de besta? Né? Então, algum registro emocional tem no seu inconsciente que faz com que você se coloque nessa situação. E aí a pessoa vai vivendo, se deixando de lado, e aí olha nesse sentido e pensa assim, caramba, né? Eu poderia ter tido uma reação diferente, uma resposta diferente, resultados diferentes em minha vida, e não tive, porque fulano de tal me fez de besta, mas não foi fulano de tal, né? Então são padrões comportamentais, padrões inconscientes, e isso a gente consegue encontrar com a análise terapêutica. Espero que vocês estejam gostando. Oi, Sinésio, tudo bem com você? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou mandar um beijo aqui pra vocês, um abraço. Então, pessoal, agora eu vou estar aqui contando pra vocês a metáfora do avião, né? Então, assim, todo mundo sabe que em caso de despressuração, as máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a máscara em você antes de ajudar qualquer pessoa, inclusive crianças, né? Quem pega avião aí já deve ter passado por isso. Por que essa ilustração ela é tão crucial pra gente, né? Por que eu trouxe isso para linkar com o tema que eu falei hoje e as 3 histórias metafóricas que eu contei pra vocês antes deste ponto? Porque se você desmaiar por falta de oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, assim, você pode se tornar um peso às vezes, né? Por não ser um suporte, por não ser um suporte de si mesmo, você às vezes torna um peso. Um peso aonde? Na sua própria vida, na sua própria existência. Então, assim, o seu não momentâneo, muitas vezes, é só o que te capacita de dar um sim verdadeiro mais tarde. Então, a vida, às vezes, ela traz exatamente essas coisas para que a gente possa dizer não a um convite, às vezes, que vai esgotar a sua energia. Um não para um convite, às vezes, essa máscara que você vai colocar primeiro, é esse não para esse convite que, às vezes, vai te esgotar. Dizer não para uma relação sexual é você também colocar essa máscara de oxigênio, priorizar os seus sonhos, às vezes estudar, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém acredite em você. É a máscara de oxigênio que você está colocando para você ter um suporte seu próprio apoio, para você se ajudar, porque lá na frente alguém vai precisar de uma ajuda, alguém vai precisar de um suporte, você vai ter condição mental, espiritual e física de dar esse suporte. Mas primeiro você tem que colocar a máscara de oxigênio em você, né? Então, só estando com um ar estável, forte, é que a gente pode olhar para o lado e ajudar o outro de uma forma genuína, sem ressentimento, às vezes até mesmo sem esperar algo em troca, de uma forma genuína. Então, pessoal, o que eu trago para vocês é um convite para a terapia.
né? Então a terapia ela entra nesse momento como uma ferramenta poderosa em nossas vidas, né? Porque a terapia é um espaço seguro onde você pode aprender a localizar aonde colocar essas máscaras de oxigênio na sua vida. Aonde você precisa colocar as máscaras de oxigênio para se proteger primeiro, antes de olhar para as frustrações dos outros, antes de olhar para as exigências dos outros. A máscara de oxigênio que você precisa pôr em sua vida para dar um tempo de dizer o não, para estar mais forte, para quem sabe dizer um sim, se for de uma forma genuína. Então, pessoal, é onde a gente pode identificar quais são os nossos padrões inconscientes, essas crenças que a gente carrega, né, de que se priorizar é errado. Quem falou que se priorizar é errado? Né? E começar a ressignificar tudo isso. Quem falou que a gente precisa estar preso a convicções, a crenças, a ideias muito antigas, que às vezes a gente está sentindo que aquela coisa tá pegando na gente, não tá gostosinho, não tá legal, tá pesado, e a gente tá vivendo aquilo com medo de desagradar fulano, ciclano, a avó, o tio, a tia. Você está se desagradando, a sua alma está falando assim, socorro, socorro. Seu espírito, a sua matéria, a sua manifestação está falando, sai daí desse lugar, né? Então, às vezes, saia do seu lugar e se coloque-se no seu lugar. Qual é o seu lugar na sua vida? A sua vida é única. Você é um ser humano especial e você é um ser humano essencial, importantíssimo para aqui e para agora. Né? Então, pessoal, o que eu gostaria de contar para vocês, que o trabalho terapêutico ele vai te ajudar a entender de onde vem essa dificuldade, que a vida dá volta, os acontecimentos vêm dia após dia. Você precisa entender qual a dificuldade de transcender certos padrões, certos momentos, né? Treinar, o colocar limite, ele é treinável, sabia? Você primeiro precisa absorver quando e como colocar limites, quando as situações vão se repetir, né? Então, na terapia a gente faz, né, a autopercepção e o treinamento do momento em que o padrão foi registrado, e a gente ali, sem negócio de hipnoterapia, não. É aqui agora. Por mais que os registros emocionais tenham acontecido geralmente na infância, o padrão está aqui agora. Então é aqui agora que eu, terapeuticamente, ajudo os meus pacientes a entender e dar novas respostas para aquilo. Eu vejo na terapia que é antigo padrão e no aqui e agora a gente vai treinar como colocar limites mais leves, de forma mais consciente, trazer clareza para a sua permissão para ser feliz, sem culpa, né? E construir uma relação mais gentil e honesta com você mesma, né? Porque você é a sua prioridade na sua vida e consequentemente para os outros, porque quando você é honesto consigo mesmo, quando você está bem consigo mesmo, quando você está com essa máscara de oxigênio e você consegue ter um ar, né? Um tempo para pensar nas respostas que você precisa dar, você, consequentemente, você é uma pessoa que cria relações mais honestas com os outros e para consigo mesma. A vida fica mais leve, né? Então, pessoal, a terapia, ela é um investimento em você, né? É o maior ato de proteção que você pode ter a oferecer a si mesma. Então, eu agradeço agora, nesse momento, todas as pessoas que vieram aqui na live. Espero que vocês tenham gostado desse material que eu trouxe para vocês. Elaborei essa semana, assim. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso levar de uma forma terapêutica, de uma forma fictícia, situações que realmente acontecem no nosso dia a dia. São situações relevantes, são situações que a gente trazendo, construindo de uma forma terapêutica, a gente pode trazer novas percepções para questões que sempre estão aí batendo
na nossa forma de ser, na nossa forma de se colocar e estar diante das nossas próprias vidas, né? Então eu convido vocês para fazer terapia, como eu falei. Eu tenho um método terapêutico chamado Espelho da Alma, onde são 6 encontros terapêuticos que a gente identifica o padrão e estabelece ali, de acordo com a sua necessidade, passo a passo, para que a gente possa estar ressignificando, reconectando você com você mesmo, a sua essência. Tá bom, pessoal? E sem contar que a terapia é maravilhoso, que você pode falar, né? Um momento seguro só seu. É maravilhoso, as pessoas que eu atendo, elas gostam bastante e eu tenho muito prazer em poder ajudar. Eu não sou a melhor terapeuta do mundo, tá, pessoal? Mas eu dou o meu melhor sempre ali. Ok? Para mais informações, tem um link na minha bio. Você vai entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, tá? Vou estar à disposição aqui para te atender. Tem algumas vagas abertas para atendimentos. E dúvidas também você pode estar me chamando no direct, tá bom? Um beijo a todos, boa tarde, boa noite e fiquem bem. Até mais. Tchau, 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 tchau.